Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Vitor Teixeira. A gente vai trabalhar uma aulinha de geografia hoje. Vamos ficar junto até por volta de meio-dia, meio-dia e 20. E eu trouxe um material para vocês de geografia física, né? Vem caindo muito no Enem nos últimos 5 anos. A geografia física vem representando mais de 35% das questões do Enem, além da geografia humana, claro, né? E também dividindo com a geografia política. Então é muito interessante a gente pensar, quando você for pegar uma questão de vestibular, sempre tentar fazer uma análise de qual é o assunto da geografia que aquela pergunta está abordando. Essa pergunta ela pode estar dividida em três grandes assuntos, três grandes categorias da geografia. Né? A geografia humana, ela vai fazer uma pergunta, por exemplo, de população, urbanização, cidades, né? O crescimento urbano, deslocamento, mobilidade, está bastante, né, na moda esse termo de mobilidade. As questões ambientais, tanto urbanas quanto as questões ambientais planetárias, como o aquecimento global, a indústria, globalização, todos esses assuntos estariam dentro da geografia humana. Né? Essa geografia humana ela representa também entre 30% a 35% das questões do Enem hoje. Já a geografia política, né, muitos alunos, né, gostam muito da geografia política ou geopolítica, que vai trabalhar temas, assuntos relacionados a conflitos internacionais, principalmente mais recentes. Alguns professores vão dar aula para vocês sobre atualidades, né, mas lá no Enem isso vai entrar dentro de geopolítica. São questões relacionadas a conflitos internacionais, como a guerra ou o conflito na Síria, os objetivos do Estado Islâmico ou o ISIS, né, as guerras de independência que ocorrem na extinta União Soviética, né, por causa da extinta União Soviética, a Rússia, como Chechênia, Geórgia, Ossétia, ou, por exemplo, a questão dos curdos, né, que formam a maior etnia do mundo sem um país. Só que a geopolítica, nos últimos anos, ela vem tendo uma representatividade menor na sua prova do Enem. E a geografia física, que é o que eu preparei para vocês hoje, ela também vem aí com 30% a 35% das questões. E geografia física, né, geralmente é aquela geografia que o pessoal tem um pouquinho mais de dificuldade, porque como ela é uma ciência um pouquinho mais exata e menos de diálogo e de interpretação, as pessoas acabam tendo um pouco mais de dificuldade. E acaba também sendo um tema bastante atual, né? Nós estamos numa onda de calor muito grande e aí muitos perguntam, nossa, mas está muito quente, aquecimento global, será o desmatamento da Amazônia? Será ou serão as queimadas no Pantanal? Todas essas questões a gente vai levantar na aula de hoje sobre climatologia ou dinâmica climática. Tudo bem? Então, vamos lá? Antes de começar, só um recadinho para vocês. Vocês têm o canal aberto para fazerem as perguntas. A gente gostaria apenas que vocês colocassem o nome e o sobrenome antes da pergunta para a gente poder te identificar. E aí, em um dado momento da nossa aula, antes do intervalo, a gente vai fazer um tira-dúvidas de 15, 20 minutos no máximo, caso vocês tenham alguma dúvida. Beleza? Então vamos lá? Papel e caneta na mão. Nós vamos trabalhar muito essa questão de conceitos, né? Chegou uma época lá no início dos anos 2000 que falaram que conceito não era importante. Mas não tem como você dialogar alguma coisa, discutir alguma coisa, se você não souber o conceito inicial desse assunto. E ainda mais se tratando de geografia física, né, eu aconselho muito a você saber alguns conceitos iniciais. Então eu preparei um material que leva muito em consideração os conceitos, mas claro, eu sempre vou trabalhar com você, né, os exemplos de onde ocorrem, né, e tentar trazer o mais próximo da nossa realidade, né, para a gente tentar sempre fazer uma analogia, uma comparação. Tudo bem? Bom, primeira pergunta clássica, todo professor começa dessa maneira. Qual que é a diferença entre tempo e clima? Por exemplo, agora, nesse exato momento, se você olhar aí para a janela, né, da sua casa, de onde você está, você vai observar o tempo ou você vai observar o clima? Está quente? Está frio? Está chovendo? Está nevando? Está nublado? Ensolarado? Qual é a percepção que você tem da atmosfera nesse momento? Essa percepção da atmosfera nós chamamos de tempo.
O tempo nada mais é do que a condição atmosférica de um determinado lugar em um determinado momento. Então, é a forma como você sente a atmosfera. Então, se você sente ela fria ou quente, abafada, úmida, chovendo, nevando, qualquer aspecto, né, de característica que você sente, ela está associado ao tempo, beleza? Tanto que, quando a gente assiste jornal, a gente sempre vai ver a garota do tempo, porque ela diariamente vai passar a previsão baseada em alguns elementos climáticos de qual será a probabilidade, né, da condição atmosférica naquele dia ou naquela semana. Claro que quanto mais próximo do horário atual, mais assertivo é aquela previsão do tempo. E quanto mais distante, né, da data em que você prevê, menos confiável é aquela previsão. De qualquer maneira, perceba que o tempo ele é variável, porque hoje amanheceu bem quente, bem abafado, mas próximo ao meio-dia, por exemplo, pode ficar mais frio, por exemplo, né? Pode chover, no final da tarde pode voltar a abrir o céu, ficar ensolarado novamente. Então observe que a dinâmica do tempo ela é bastante variável, tá? Então uma palavra-chave para identificar os elementos do tempo é que o tempo ele é variável. Ainda estou me acertando aqui. Tudo bem, pessoal? Então, o tempo são as condições atmosféricas momentâneas. É como você percebe a atmosfera. E o clima, professor? O que vem a ser o clima? O clima ele já vai ser uma sucessão habitual dos tipos climáticos de um determinado tempo, em um determinado lugar na superfície da Terra, estudados por no mínimo 30 anos. Poxa, professor, eu preciso de 30 anos para definir um clima de um determinado lugar? Sim, precisa. Por quê? Porque existem variações naturais do tempo dentro de cada clima. Então perceba, nós estamos aqui, né, eu estou falando aqui da cidade de Goiânia, em Goiás. Nós temos duas estações muito bem definidas aqui na nossa região. Nosso clima é o tropical, tropical semi-úmido, e isso nos dá uma característica de termos um verão chuvoso e um inverno seco. Essa é a característica básica do clima tropical semi-úmido, a qual Goiânia está inserida. Se eu tenho duas estações bem definidas, um verão chuvoso e um inverno seco, eu preciso fazer a análise temporal desse clima durante uma sequência de tempo. Então, todos os dias, eu coleto informações atmosféricas para ter uma característica, um pacote de características que aceita variações dentro dessas características e a partir de então, baseado nesse pacotão de características que eu tenho, eu vou determinar o clima. É claro também que eu tenho que levar em consideração outras variações climáticas naturais da Terra. Por exemplo, dentro de um ano, a Terra faz uma translação. E nessa translação nós temos as 4 estações, né? Primavera, verão, outono, inverno, tudo isso modifica as características do clima. Além disso, eu tenho outros ciclos sazonais no planeta, como por exemplo, muito provavelmente você já ouviu falar, El Niño, Laninha. Eu tenho, por exemplo, o ciclo máximo do Sol, que é um ciclo de 11 em 11 anos, ou seja, são bastante fatores, são bastante elementos que vão somando e, a partir do momento que eu tenho uma característica, eu passo a determinar o clima. Então, vamos de novo? O clima é a sucessão habitual dos tipos de tempo num determinado lugar, estudados por no mínimo 30 anos. Vamos lá. Aqui em Goiás, eu disse que temos 2 estações. Nesse exato momento, nós estamos no período seco ou no período chuvoso? Período seco, né? Inclusive, está muito seco. Uma umidade relativa até abaixo de uma umidade de deserto. Mas, se porventura chover um dia, isso vai descaracterizar o clima? Com certeza não. Então, eu preciso
lembrar e levar em consideração essas pequenas variáveis e tá tudo bem. Então, se chover 1 ou 2 dias nesse período, não significa que houve uma mudança climática. Inclusive, mudança climática, outro fator, outro elemento que a gente estuda muito. Questão de aquecimento global, né, a emissão de gases estufas e etc. Mas, por momento, nós vamos estudar apenas esses 2 elementos aqui. E se o tempo é variável, o clima, né, ele é um elemento mais fixo. Então, em Goiás, o clima é tropical. Na região sul do Brasil, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, o clima é subtropical. Na Europa, o clima é mediterrâneo, ou, no caso, temperado. Esse clima ele não vai variar todos os dias, ao contrário do tempo. Então, o clima, eu posso dizer que ele é fixo. Observa que eu coloquei a palavra fixo entre aspas, porque pode haver mudança climática, mas essa mudança climática, ela precisa pelo menos de 30 anos para que eu possa concluir. Tudo bem até aqui? Qualquer dúvida, não esqueça de mandar lá para o nosso chat, tudo bem? Bom, o que eu levo em consideração, professor? Já que tempo é o estado momentâneo, eu preciso de ter alguma coisa que vai variar ao longo do dia. Perfeito. Então, o tempo ele está associado a elementos climáticos. Anota isso, por favor. O tempo está diretamente associado a elementos climáticos. Quais são os elementos climáticos? Os principais. Temperatura. A temperatura oscila ao longo do dia, né? Amanhece um pouco mais ameno, né? Menos quente. De acordo com que as horas do dia vai passando, a temperatura tende a ir aumentando. Depois, no final da tarde, a temperatura cai novamente. Se tiver com nuvens, se tiver sem nuvens, tudo vai influenciar diretamente na temperatura. Então, observa que a temperatura é um elemento variável, assim como o tempo é variável. Umidade. A umidade é a quantidade de vapor d'água na atmosfera. Ela também é variável. Ela vai variar tanto ao longo do dia, que está diretamente, inclusive, associado com o índice de radiação solar, ou ela pode estar relacionada à chuva, né? Se estiver chovendo, não estiver chovendo. Pressão atmosférica, que é o peso do ar, basicamente. Ventos, e aí nós temos ventos de circulação atmosférica global e ventos direcionados. Eu vou explicar cada um desses itens aqui para vocês na nossa aula de hoje. E índice pluviométrico. Então, observa, nem sempre a umidade está diretamente associado com o índice pluviométrico. Perfeito? A gente vai explicar na aula de hoje e eu vou explicar os principais tipos de chuva que nós temos também. Bom, se o tempo está diretamente associado a elementos climáticos, gente, sublinha essa palavra aqui, pega uma caneta colorida, destaca, porque essa é a palavra-chave para tempo. E o clima está associado a esse outro conjunto de elementos aqui, que nesse caso agora são fatores climáticos. Gente, existem perguntas que nos levam à confusão justamente por causa dessas duas palavras aqui. Elementos está associado ao tempo. Fatores está associado ao clima. Beleza? Fatores climáticos nós temos basicamente 8. E o nosso objetivo também é estudar esses 8 na aula de hoje. E como que eles vão interferir? Da latitude, né, que é a distância até o Equador, a altitude, massas de ar, maritimidade, continentalidade, correntes marítimas, vegetação e, claro, relevo. Observa que esses fatores aqui, né, são fatores mais fixos do que esses outros fatores aqui, que são variáveis. Por isso, né, que eu sempre tenho que lembrar que o tempo é variável, enquanto o clima ele é mais fixo. Tudo bem até aqui? Bom, outra coisa importante é saber qual é a ciência que estuda cada um desses dois elementos. Quem estuda o tempo é a meteorologia. Quem estuda o clima é a climatologia. Percebam a diferença nas áreas, nos campos de estudo? Aqui no Brasil, nós temos o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Fica lá em São José do Rio Preto, no estado de São Paulo,
E esse órgão, o INPE, dentro dele possui uma secretaria, uma subempresa chamada INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. O objetivo desse INMET é apenas coletar dados atmosféricos para fazer a previsão do tempo para o Brasil inteiro. Então nós temos 2 satélites que orbitam, né, a Terra. Basicamente eles estão geoestacionados, né, sobre o Brasil e eles monitoram 24 horas o nosso território. São os satélites NOAA e o satélite GOES. Na verdade, esses 2 satélites são satélites estadunidenses e o Brasil possui uma parceria com a NASA e quando esses satélites então passam sobre o Brasil, descarregam os dados atmosféricos aqui para nós. E aí, baseado nesses elementos climáticos, né, supercomputadores vão processar, né, informações e tentar fazer uma previsão. E acreditem, pessoal, essa previsão ela é relativamente confiável. Tá? O índice de acerto nas previsões é até maior do que o índice de erro. Tudo bem? Bom, já os fatores climáticos, como eu disse para vocês, são os fatores que não possuem tanta variedade. Como assim? O que você quer dizer? Olha só, vamos comparar. Enquanto a temperatura oscila ao longo do mesmo dia, né? Hoje, por exemplo, amanheceu, vamos chutar aí 22 graus. Ao longo do dia, essa temperatura vai subindo até chegar próximo aos 30, 35 graus. E no final da tarde, essa temperatura diminui novamente. Então, a temperatura oscilou, certo? Latitude é a distância até o Equador. Então, como referência, Goiânia, que é a cidade que nós estamos, né, que eu estou, Goiânia está a 16 graus de latitude. Amanhã, Goiânia continuará estando nos 16 graus. Mês que vem, ano que vem, daqui a 10, 20 anos, Goiânia continuará na latitude 16. Ou seja, o que a latitude influencia no clima da nossa cidade vai permanecer fixo. Entenderam o que eu quero dizer com variável e fixo? Tranquilo? Então vamos lá. Agora nós vamos estudar todos os elementos do tempo, ok? Os elementos climáticos e depois os fatores. Então, a soma dos elementos e dos fatores climáticos nos dá o que chamamos de dinâmica climática. Bom, quando eu falo de clima, eu tenho que pensar em atmosfera. E se a atmosfera é a camada gasosa da Terra, eu tenho que pensar que não é em todas as camadas que ocorrem fenômenos climáticos. Aqui eu peguei uma imagem para mostrar para vocês as principais camadas. Olha só, exosfera, termosfera, mesosfera, ou também chamada de ionosfera, estratosfera e aqui nós temos a troposfera. Aqui na lateral, vocês conseguem ver que eu tenho, né, uma altitude relativa. Olha só, a nossa atmosfera chega até 650 quilômetros. A partir disso, nós já estaríamos no espaço, fora do campo gravitacional da Terra. Quando eu falo de climatologia, eu vou esquecer todas essas camadas que estão aqui acima e eu vou focar só nessa pequena camada aqui. Alguns livros didáticos podem variar essa altitude. Alguns livros colocam 12, 14, até 16 quilômetros. Eu optei para colocar por 16 porque foi a maior altitude que eu achei dentro dos livros didáticos. Essa camadinha aqui é a troposfera. Então, todo fenômeno climático que nós formos estudar a partir de agora estará obrigatoriamente dentro da troposfera. Então, tudo que você conhece como nuvem, raio, chuva, granizo, vento, tornado, tufão, ciclone, qualquer coisa, qualquer fenômeno climático vai ser dentro da troposfera. Tudo bem? Presta atenção em mais um elemento aqui. Vocês perceberam que aqui eu tenho uma linha que mostra a variação da temperatura? Presta bastante atenção nesse comportamento. Para nós, da climatologia, quanto maior for a altitude, mais frio, porque nós estamos falando dentro da troposfera, e para nós é ela que serve. Mas se você não lembrar disso, né, observa que existem outras camadas atmosféricas, como por exemplo, olha o nome,
termosfera, que é uma camada superaquecida, chega a mais de 1000 graus Celsius. Então, toma cuidado. Quando falarmos de fatores climáticos, elementos climáticos, dinâmica climática, nós vamos falar exclusivamente da troposfera, que é a camada em que nós estamos. Esse ar que nós respiramos, essa camada, né, de 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de outros gases, faz parte só desta pequena camada atmosférica. Tudo bem até aqui? Bom, sabido disso, avançamos. Primeiro elemento climático, temperatura. Coloquei aqui alguns conceitos, vamos lá? Corresponde à quantidade de energia absorvida pela atmosfera após a propagação do calor emitido pelo Sol e absorvido pela Terra. Pessoal, o Sol, né, a nossa estrela guia, digamos assim, né, a estrela que interfere dinamicamente no nosso clima, emite radiação, tudo bem? Essa radiação ela pode ser convertida tanto em luz quanto em calor. Para nós vamos chamar radiação eletromagnética. Ela leva em consideração a radiação emitida pelo Sol, tudo bem? Mas não apenas a luz do Sol, mas também o calor, comprimentos de ondas que estão fora da região do visível, mas que possuem grande interferência na nossa atmosfera. Quando esses raios solares atingem a Terra, eles vão interagir com os diversos alvos que existem na superfície. Essa interação, ou melhor, desta interação, surge uma palavrinha, olha o conceito, albedo. O que é o albedo? Albedo é uma medida de quantidade de radiação solar refletida por uma superfície. Então imagina as milhares de superfícies que existem na Terra. Eu tenho oceanos, vegetação, e eu tenho variações dessa vegetação, né? Eu tenho o cerrado, a caatinga, a floresta amazônica, a floresta de taiga. Eu tenho vários tipos, né, de biomas. Regiões desérticas, regiões montanhosas, zonas urbanas com asfalto, concreto, vidro, metal, zonas polares, né, cobertas com gelo por neve. Então imagina que cada uma destas superfícies reage, interage de uma maneira com essa radiação eletromagnética, também chamada de REM. Né? Deixa eu voltar ao slide aqui só para mostrar. Ó. Né? A abreviatura pode ser dita dessa forma, beleza? Perdão. Então, eu vou chamar de albedo a taxa de reflectância dessa radiação. Lembrem-se, eu não estou falando apenas de luz, eu também estou falando de calor, ondas do infravermelho ou radiação eletromagnética. Tudo bem? Bom, eu peguei dois principais exemplos aqui. Uma superfície branca, tá? Por exemplo, uma calota polar, e uma superfície escura, por exemplo, o asfalto aí das nossas ruas. Então, como é que vai ocorrer essa interação? Tem uma palavrinha, ela é até feia, né, de se ouvir, se chama absorvância. Então, observa, o albedo é a interação entre o que o corpo absorve e o que o corpo reflete. De novo, albedo é a interação entre o que o corpo, né, desta superfície absorve e o que ele reflete. A superfície branca, como as calotas polares, a neve das montanhas, possui uma alta taxa de albedo, porque o branco absorve pouca radiação e reflete muita. Observa, aqui eu estou colocando 80, mas pode chegar até 95%. Então observa, aqui a gente já tem até uma conclusão da importância das calotas polares, que é refletir parte dessa radiação. Por que isso é importante? Porque refletir essa radiação significa que estamos absorvendo menos energia, consequentemente, esquentando menos. Então, as calotas polares são importantes, inclusive, para diminuir a temperatura da Terra
por absorver menos energia e refletir essa energia de novo para o espaço. Já o asfalto, ou corpos mais escuros, possui um albedo mais baixo. Então, corpos escuros têm uma maior taxa de absorvância e uma menor taxa de reflectância. O que vai acontecer com o calor? Fica retido. Então, corpos mais brancos, mais claros, refletem mais. Corpos mais escuros, mais negros, absorvem mais. Albedo alto, albedo baixo. Tudo bem até aqui? Agora, eu disse para vocês que a Terra tem várias superfícies, certo? E cada uma dessas superfícies, né, possui uma taxa de albedo diferente. O que eu quero que você preste atenção agora? Que a Terra possui um albedo médio. Imagina no espaço, a Terra seria vista como um único corpo, uma única superfície. Se a Terra fosse considerada uma única superfície, a taxa de albedo dela seria entre 30% e 35%. Porque nós temos tanto a questão da cobertura das nuvens, o branco das nuvens reflete, assim como nós temos os oceanos, já que os oceanos também absorvem, possuem uma taxa de albedo menor, né? A água do mar consegue absorver. Tranquilo, meninada? Continuemos. Segundo elemento climático, umidade. Essa daqui, pessoal, a gente sempre ouve falar, principalmente nessa época do ano. Nossa, tá seco. E aí o pessoal geralmente coloca toalha molhada no quarto para melhorar a respiração, né? Ou então compra aqueles umidificadores. Inclusive, uma dica muito boa nessa época do ano, né? Umidade é nada mais do que a quantidade de vapor de água que nós temos na atmosfera. Então aqui, nesse exato momento, aí na sua casa, quando você respira, uma fração, né, desse ar contém vapor d'água. Essa quantidade, ela pode ser expressa em dois valores. O valor absoluto, que é muito pouco usual pela meteorologia, e o valor relativo, que é muito mais utilizado. Inclusive, se vocês puderem pegar o seu celular, dá uma olhada aí como é que está a temperatura nesse momento, naquele aplicativo do Clima Tempo. Dá uma olhada como é que está a temperatura e como é que está a umidade relativa do ar. Se você estiver em Goiânia, muito provavelmente essa umidade está abaixo de 20% a 25%. E quando a gente chegar mais próximo do meio-dia, essa umidade tende a cair ainda mais. Tudo bem? Bom, em valores absolutos, aqui é só por curiosidade mesmo, a máxima saturação da atmosfera é só de 4%. Tecnicamente, se nós tivermos 4% da atmosfera com vapor d'água, estaria chovendo. Só que, para eu pegar esta medida de 4%, seria difícil, né, da gente conseguir fazer uma análise. Então, nós fazemos um valor relativo em cima do valor absoluto. Então, quando eu falo umidade de 0 a 100%, eu estou falando de 0 a 100% relativo ao valor absoluto. Exemplo, se o valor absoluto da umidade é de 3,2%, significa que eu tenho 80% de umidade ou a valor relativo. Ok? Bom, próximo elemento. Pressão atmosférica. É a pressão exercida pela atmosfera sobre a superfície. Prefiro dizer que é o peso do ar. Esse ar que nós estamos aqui, ele possui um peso. E se o teto, para nós, é a troposfera, lembra dos 15, 16 quilômetros que eu citei para vocês? Então imagina que lá daqueles 15 quilômetros, 16 quilômetros até a superfície, eu tenho uma coluna de ar. Essa coluna de ar, ela exerce um peso. Esse peso é o que nós chamamos de pressão. Então olha só, na imagem eu peguei aqui, né, a Serra do Mar, no estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, que não está muito alta, mas mesmo assim está a 750 metros de altitude do nível do mar, e a cidade de Santos, que está literalmente no nível do mar. Se ambas as cidades possuem o mesmo teto, eu posso afirmar que essa coluna sobre São Paulo é menor. Se a coluna de São Paulo é menor, significa que possui menos peso.
e se possui menos peso, olha o que acontece com a pressão atmosférica, também é menor. Já na cidade de Santos, olha o tamanho da coluna aqui, ó. Essa coluna é bem maior. Se a coluna de ar é maior, eu tenho uma maior pressão atmosférica. Lembrando também que para referências, né, a referência global é que a pressão atmosférica seja calculado no nível do mar. Aí tem aquele equipamento que eles chamam de barômetro, não é mesmo? Vocês lembram disso lá do ensino fundamental. Tudo bem até aqui? Então, só deixa eu voltar um slide, né, só para reforçar isso daqui, ó. A pressão exercida pela atmosfera na superfície. Existem dois fatores que vão influenciar: o fator altitude e o fator latitude, não é isso? Então, a pressão atmosférica varia de acordo com a altitude por conta dessa questão da coluna. Mas a pressão atmosférica também pode variar de acordo com a latitude. Latitude, relembremos, é a distância de qualquer ponto da superfície da Terra até a linha do Equador. Dá uma olhada. A linha do Equador aqui, ó, indicada pelo número 0, certo? E os polos, 90 graus norte ou 90 graus sul, tá? Então imagina que aqui eu tenho uma linha, a linha do Equador, e essa linha do Equador, ela é cortada perpendicularmente pelo eixo de rotação da Terra. Então, o ângulo formado entre a linha do Equador e o eixo de rotação da Terra é um ângulo de 90 graus. Por isso que o Equador vale 0 e o Polo Norte 90 ou o Polo Sul 90 também. Mas, por causa da circunferência da Terra, por conta do formato, né, esférico da Terra, né, a Terra é uma geóide, pelo amor de Deus, não vai dizer que a Terra é plana, né? O fato da Terra ter uma superfície, né, curva faz com que a radiação solar chegue de maneira diferente em cada ponto da latitude. Então eu vou criar zonas de alta ou de baixa pressão de acordo com as zonas de latitude. Então, observa aqui, ó, né? Na zona equatorial eu tenho uma zona de baixa pressão. Nas zonas tropicais, trópico de Câncer no hemisfério norte e o trópico de Capricórnio aqui no hemisfério sul, eu tenho zonas de baixa pressão. Nas linhas, né, dos círculos polares, próximos a 66 graus de latitude, tanto o norte como o sul, vou ter novamente zonas de baixa pressão e nos polos em si, zonas de alta pressão. Tudo bem? Mais para frente a gente vai entender por que eu crio essas células. Mas eu estou construindo com vocês cada elemento. Acho que esse é o momento ideal, inclusive, para falar. Nós já estamos agora, vamos entrar no quarto elemento climático. Pessoal, para que nós possamos entender e estudar esses elementos, é claro que eu vou dividir isso por tópicos. Mas quanto mais eu for avançando, vocês vão percebendo que outros elementos começam a interferir nos elementos que foram ensinados primeiro. Então, na verdade, a dinâmica climática é bem isso. Cada elemento desse não atua sozinho. Então, os elementos eles vão interagindo um com o outro para formar uma dinâmica climática. Vocês vão ver isso acontecendo, inclusive, com os fatores climáticos, que nós vamos explicar também, certo? Então, anota isso, isso é importante. Cada elemento ou fator climático não age sozinho. Anota aí enquanto eu bebo uma água. De novo. Cada elemento ou fator climático não age sozinho. Eles interagem uns com os outros. Então, cada elemento e fator possui interação. Deu tempo de anotar? Mais uma vez? Então, elementos e fatores não atuam sozinhos. Eles interagem entre si, uns com os outros. Vocês vão percebendo isso ao longo da minha aula. De acordo com o que eu for falando, vocês vão precisar voltar no caderno para relembrar alguns elementos que eu já falei. Por isso que eu enumerei todos direitinho. Porque quando eu precisar voltar, eu vou apontar para você o número, né, da onde a gente estudou ou pegou aquela ideia. Vamos lá? Opa, nós estamos no vento agora, né? O que é vento? Né? Você enxerga o vento? Né? A gente basicamente não vê,
Porque o vento nada mais é do que ar em movimento, né? Ou seja, eu tenho um deslocamento de uma porção atmosférica. E por que que isso acontece? Por diferença de pressão atmosférica. Então, a tendência da atmosfera é equilibrar a pressão atmosférica. Se eu tenho um lugar com alta pressão e um lugar de baixa pressão, a tendência, a dinâmica atmosférica é que ocorra um equilíbrio disso daí. Então, lugares de alta pressão sempre vão deslocar massa de ar para locais de baixa pressão. Quando ocorre esse deslocamento, a gente chama isso de vento. Se a diferença de pressão for grande, o vento é mais forte. Se a diferença de pressão for pequena, o vento é mais fraco. Olha só o porquê da potência dos furacões e dos tornados. Porque eu tenho uma alta diferença de pressão atmosférica. Um lugar de alta e um lugar de baixíssima pressão. E aí o deslocamento acontece muito rápido, súbito. E aí nós temos problemas, né? Vendavais, furacões, né? E prejuízos econômicos por decorrência disso. Vamos lá? Então, ventos. Ar atmosférico em movimento, que pode ser causado por esses dois principais elementos aqui. A rotação da Terra, lembrem-se sempre, a Terra gira sempre de oeste para leste. A Terra gira de oeste para leste. Como é que eu sei disso? Porque o Sol nasce em leste. Vamos lembrar que é o Sol que está parado. E a Terra está girando em torno de si, rotação, e em torno do Sol, que é a translação. Não é assim que a gente aprendeu? Então a Terra sempre gira de oeste para leste, da esquerda para a direita. Como é que eu posso evidenciar isso? Porque o Sol sempre nasce em leste e se põe em oeste. Então, por causa da rotação da Terra, que na linha do Equador é de 1.600 km por hora, né, já é considerável, eu tenho um movimento, né, dos ventos. E além disso, eu tenho os ventos direcionados, que é esse que eu expliquei para vocês, ocasionado pela diferença de pressão atmosférica. Então, a tendência da atmosfera é sempre equilibrar de alta para baixa pressão. Tudo bem? Então, alguns ventos famosos aqui. Provavelmente você já ouviu falar dos ventos alísios ou contralísios. Vocês lembram do fenômeno convecção? Eu fiz um exemplo aqui no cantinho, tá? E dá uma olhada nesse infográfico aqui, ó. Ele não te lembra convecção? Lembra das aulas de física que o professor sempre pergunta por que o ar-condicionado é colocado na parte de cima da parede? Por que o ar-condicionado não fica embaixo? Aí, lá na física, vocês aprenderam que o ar frio ele é mais denso e desce, e o ar quente ele é mais leve e sobe. Não foi isso que vocês aprenderam na física? Essa dinâmica, né, em que o ar frio desce e o ar quente sobe, nós damos o nome de convecção. Gente, e graças a Deus a convecção existe. Porque sem a convecção, nós literalmente iríamos fritar na superfície da Terra. Né? Aí olha só, lembra do albedo que nós explicamos agora? O Sol ia esquentar tanto a superfície que a superfície seria como uma chapa e a gente estaria fritando nela. Mas por causa da convecção, de acordo com que essa temperatura vai subindo, vai existindo a troca, né, dessa energia. Lembrando que convecção não é um fenômeno exclusivo das massas de ar. Eu costumo dizer para os meus alunos que convecção ele é um fenômeno que ocorre em fluidos. Então a convecção acontece no ar, o ar é um fluido. A convecção acontece na água, a água é um fluido. Né? Já aconteceu de você estar tomando banho de mar e aí de repente a água está quentinha aqui em cima, vem uma água gelada lá na canela. Por que essa água gelada está lá embaixo? Convecção. E a convecção também acontece no magma, dentro da Terra. Então, quanto mais perto do núcleo, mais quente, quanto mais perto da crosta, menos quente, e aí ocorre essa troca, né, de energia. Então, observa,
né? A convecção ocorre em fluidos, no ar, na água, no magma, e ela é muito importante para a dinâmica da Terra. Bom, vamos lá. Então, ventos alísios são os ventos. Agora eu quero que você preste bastante atenção aqui no esquema, no quadro. Olha só, são ventos que vão sair aqui da zona tropical. Eu vou tirar a umidade dos trópicos e vou mandar essa umidade para a linha do Equador. De novo, ventos alísios são ventos que saem dos trópicos e vão em direção ao Equador, ok? São representados por essas setas amarelas aqui. Olha o sentido dessas setas. Estão saindo dos trópicos e indo para o Equador. Saindo do trópico e indo para o Equador. Então dá uma olhada, ó. Os ventos alísios, eles vão tirar a umidade e se deslocam para o Equador. E o que eles ocasionam no Equador? Chuva. Por isso que aqui no Brasil, na linha do Equador, nós temos a floresta amazônica. Pessoal, bioma e clima estão diretamente relacionados. Se não existisse a floresta amazônica, muito provavelmente não seria tão úmido. E se não fosse tão úmido, provavelmente não existiria a floresta amazônica. Então é uma simbiose perfeita. Então, em toda a linha do Equador, pelo planeta, nós temos florestas latifoliadas como a floresta amazônica. Aqui no Brasil, a floresta amazônica, que é uma floresta internacional, inclusive, você sabe disso. Na África, temos a floresta do Congo. E na Indonésia, que é por onde, né, a linha do Equador ainda passa, na verdade, Indonésia, Bornéu, Sumatra, ali na região que fica ao norte da Austrália e ao sul da Ásia, aquele conjunto de ilhas, aquele arquipélago, ali nós temos florestas equatoriais também. E ganham um nome de cada país, né? Floresta da Indonésia, floresta de Sumatra e etc. Observem que toda a região do Equador é extremamente úmida por conta da dinâmica dos ventos alísios. Quando ocorre, né? Quando ocorre a precipitação, opa, eu mudei o slide sem querer. Quando ocorre essa precipitação, ocorre também a evaporação. Os ventos secos agora vão em direção aos trópicos. Então, essa dinâmica dos ventos alísios, inclusive, interfere na formação dos desertos pelo mundo. Se você pegar um mapa de desertos, vocês vão perceber que o mapa, os principais desertos do mundo, estão nessa faixa de latitude. Aqui nos Estados Unidos eu tenho, por exemplo, deserto de Sonora, deserto de Nevada. Continuando pelo trópico, eu vou ter o grande deserto do Saara, deserto da Arábia, beleza? Já aqui no hemisfério sul, eu tenho o deserto do Atacama, que também é influenciado pelos alísios e por correntes marítimas, a gente vai falar disso. Na África, nós temos o deserto do Kalahari ou da Namíbia e, claro, o grande deserto australiano. Então, observe, os ventos alísios, anota isso, inclusive, são responsáveis, aliás, também são responsáveis pela formação dos desertos em zonas subtropicais, né? Logo acima dos trópicos. Então, os ventos alísios influenciam na formação dos desertos. Os ventos alísios influenciam na formação dos desertos. Beleza? Então, esse ar úmido sai do trópico e vai para o Equador, eu chamo de alísio. E o que vai contrário, né? O que sai do Equador e vem para o trópico, ele vem em alta altitude, vem lá, em alta circulação atmosférica, é chamado de contralísio. Alísio sai do trópico, vai para o Equador. Contralísio sai do Equador e vai para o trópico. Essa circulação, né, esse esquema que vocês estão vendo aqui, ganha um nome de uma célula, que foi estudado por esse climatólogo chamado Hadley. Então, nas zonas tropicais até o Equador, eu chamo essa dinâmica de células de Hadley. Isso também acontece na zona temperada e isso também acontece nas zonas polares. E aí possui célula de Ferrel ou célula polar.
A mais importante, sem dúvida, células de Hadley com a dinâmica dos ventos alísios e contralísios, ok? Último elemento climático, índice pluviométrico ou chuva. O que é chuva? Chuva nada mais é do que quando aquele vapor que está na atmosfera, que a gente falou da umidade, né? Quando esse vapor atinge seu ponto de saturação, ou seja, quando a atmosfera não consegue mais reter a quantidade de vapor d'água na atmosfera, ela vai condensar e precipitar. Nada mais é do que chuva. Então a chuva ocorre quando ocorre a precipitação do vapor d'água acumulado na atmosfera. A gente pode ver um pouco desse vapor d'água através das nuvens. As nuvens são indicadores de vapor d'água. Tudo bem? E aí eu tenho 3 tipos básicos de chuva. Chuvas frontais, chuvas orográficas e as chuvas convectivas. Beleza? Vamos estudar cada uma delas? Chuvas convectivas. Acabei de explicar o fenômeno de convecção para vocês. Então, quando a temperatura próxima à superfície esquenta, eu vou ter a ascensão, vai subir, né, esse vapor d'água. Como vocês sabem, quanto maior a altitude, menor é a temperatura. Então vai ocorrer a condensação desse vapor d'água e essa massa de ar fria retorna para a superfície. Isso é a convecção. Quando eu tenho a chuva convectiva, pessoal? Quando a taxa de evapotranspiração é tão alta que esse vapor d'água ascende, sobe de maneira tão rápida e ocorre a saturação da atmosfera que esse vapor vai condensar e precipitar. Esse tipo de chuva é muito comum no centro-oeste do Brasil no verão, em que eu tenho a expansão da massa do Equador e aí eu vou ter esse tipo de chuva. Ah, dá uma olhada nessa nuvem aqui, ó. Ela ganha um nome bem bonitinho e bem especial. Observa que essa nuvem, ela tem a base chapada, como se ela estivesse em cima de uma mesa, e é uma nuvem que cresce verticalmente. Essa nuvem ganha o nome de cúmulos nimbus. De novo, base chapada, certo? E cresce horizontalmente. É uma nuvem bem alta. Essa nuvem chama cúmulos nimbus. Excelente indicador de chuva. Excelente indicador de chuva. Então eu vou pegar tudo que evapora, tudo que transpira, evapotranspiração. Esse vapor vai subir. Quando ganhar altitude, o vapor condensa, satura a atmosfera e precipita. Tipo de chuva convectiva. Pessoal, se tiver dúvidas, não esqueçam de mandar para nós. Segundo tipo de chuva, chuvas frontais. Esse tipo de chuva ocorre quando eu tenho o choque de 2 massas de ar. Eu tenho o choque de uma massa de ar fria e uma massa de ar quente. Obrigatoriamente, e isso tem que ser uma coisa lógica na nossa cabeça, é que essa massa de ar, como vocês podem ver pela seta, ela está subindo. Para que ocorra chuva, ela tem que estar úmida. Se tiver um choque de uma massa de ar fria com uma quente, mas essa massa de ar estiver seca, se ela estiver seca, ela não tem umidade. Consequentemente, ela não vai saturar a atmosfera. Consequentemente, não vai chover. Então, já é dedutível que essa massa de ar aqui precisa estar úmida. Essa necessariamente precisa estar? Não, não necessariamente. Mas se ela tiver, vai ocorrer ainda mais chuva. Então o que vai acontecer? Presta atenção. Quando 2 massas de ar se encontram, uma massa, por ser mais pesada, desce. Lembra de novo da convecção? A massa de ar fria, ela é mais pesada, ela vai mergulhar para baixo, e a massa de ar quente, que é mais leve, dá uma olhada, ó, a massa de ar quente, que é mais leve, ela vai subir. Isso significa que, ao ganhar a altitude, ela vai perder temperatura, o vapor vai condensar, consequentemente vai chover. Galerinha, essa chuva aqui, ó, ela é típica do sudeste brasileiro. São Paulo, terra da garoa,
Já ouviram essa expressão? Algumas músicas brasileiras, inclusive, retratam isso, tá? Por que que acontecem essas chuvas na cidade de São Paulo? Porque eu tenho o choque de uma massa de ar quente, que é a massa tropical, atlântica, com a massa de ar fria, que é a massa polar, que vem do sul do Brasil. Mais para frente a gente ainda vai ver essas massas. Então, chuva frontal ou chuvas frontais, quando a massa de ar fria mergulha por debaixo da massa de ar quente. Claro que a massa de ar quente precisa estar úmida. Ao ganhar altitude, perde temperatura, o vapor condensa e ocorre a precipitação. Tudo bem até aqui? Último tipo de chuva, chuvas orográficas, também chamadas de chuva de relevo. Aqui no meu desenho está falando isso, ó, chuva orográfica ou chuvas de relevo. Como é que acontece esse tipo de chuva? Imagina que eu estou numa região costeira e próximo ao mar eu vou formar uma massa de ar úmida. Lembrem, para ter chuva, o ar precisa estar úmido. Essa massa de ar, vou representar pela minha mão aqui, essa massa de ar ela vai se deslocar para dentro do continente. Só que quando ela chega dentro do continente, ela encontra uma barreira, um relevo. Pode ser uma falésia, pode ser um planalto da Borborema, pode ser uma serra do mar, pode ser qualquer relevo. Ela vai conseguir passar por dentro desse relevo? Não. Ela vai bater e voltar para o mar? Desistir? Não quero mais. Também não. Quando essa massa de ar úmida encontra o relevo, ela vai ascender, subir. E, mais uma vez, né, a premissa é a mesma, quando ganha altitude, perde temperatura. Quando o vapor ganha altitude, condensa, ocorrendo a precipitação. Só que nesse caso específico aqui, a massa de ar ela vai até continuar pós-montanha. Só que ela vai continuar seca. E aí eu vou chamar isso de sotavento. Olha que interessante. Então, esse ar úmido que sobe a vertente, né, essa encosta, né, eu chamo esse ponto, né, da encosta, essa lateral, eu chamo isso de vertente. Quando a massa de ar sobe, ela é úmida, então ela ganha o nome de barlavento. E quando a massa de ar consegue transpor esse relevo, ela vai passar agora seca, já que a umidade ficou retida, né, nessa encosta. Do lado de trás, digamos assim, eu chamo isso de sotavento. Tudo bem até aqui? Meninada, presta atenção nesse desenho aí. Se de um lado está úmido e de outro está seco, isso acontece em vários lugares do mundo. Isso tem a ver com formação de alguns desertos? Totalmente, pessoal. Olha que interessante. Aqui, na América do Sul, nós temos o deserto do Atacama, inclusive considerado o deserto mais seco do mundo. Por que que ocorre a formação do deserto do Atacama? Chuvas orográficas. Na costa do Chile é bastante úmido e após a Cordilheira dos Andes, na verdade o deserto está na Cordilheira dos Andes, eu tenho um clima árido, um clima desértico. Também acontece na China, por conta da Cordilheira do Himalaia. Também acontece nos Estados Unidos, por conta das montanhas rochosas. Então, esse tipo de fenômeno é um fenômeno muito comum e é um fenômeno que vai ocasionar um clima muito árido para quem está na parte do sotavento. Tudo bem até aqui? Beleza? Renata, o nosso horário é? Tá bom. Pessoal, agora às 11h10 nós vamos abrir para as perguntas. Se vocês tiverem perguntas, já vão mandando. Não esqueçam de mandar o seu nome e sobrenome para a gente poder te identificar, tá? E a gente vai tirar as dúvidas de vocês aqui, ok? Inclusive, já tem alguma pergunta, Renata? Tem duas? É porque eu estou bem no meio agora. Se puder, pessoal, eu estou bem no meio agora na transição de elementos climáticos, né, para fatores climáticos. Então, como a gente está bem no meio, eu vou abrir as perguntas 7 minutinhos antes. Acho que vai ser interessante para a gente poder responder. E aí, no segundo tempo, a gente vai lá dos fatores climáticos. Tudo bem? Aqui a professora Renata, vocês vão ouvir o áudio da professora. Ela é a nossa assistente de palco aqui hoje. E aí ela vai fazer as perguntas. Então, a pergunta aqui do YouTube.
Em Goiânia tem muitos dias sem chover. Então significa que quando for o dia de chover, vai ser uma chuva muito mais forte devido a esse acúmulo? Sim e não. O fato das primeiras chuvas tradicionalmente virem com muita força não é necessariamente por causa do tempo que está sem chover, e sim por conta da diferença de pressão atmosférica e porque nós vamos ter esse tipo de chuva aqui, que é a chuva convectiva. Via de regra, as chuvas convectivas são chuvas mais intensas do que, por exemplo, as chuvas frontais. Lembra que eu disse que a chuva frontal lá em São Paulo ganha o nome de garoa, né? Tanto que eu falei São Paulo, terra da garoa. Então, aqui na nossa região, esse tipo de chuva ela é mais frequente. Lembra que eu disse que essa nuvem, né, cúmulos nimbus, ela é a nuvem bem característica? Então, quando ocorrerem as nossas primeiras chuvas, via de regra, elas são mais intensas. Agora, sem sombra de dúvidas, as primeiras chuvas são chuvas mais ácidas, porque aí sim eu posso dizer que a atmosfera está mais carregada, mas não é por causa do tempo que está sem chover que a chuva é mais forte. Eu só posso afirmar que, ao longo, né, dessa estiagem, a nossa atmosfera ficou mais carregada de particulados e, consequentemente, as primeiras chuvas são mais ácidas, que aí é um problema ambiental e não um problema climático que a gente está falando. Tudo bem? Próxima pergunta. Pergunta da Karine Souza. Quando o dia é quente e a noite é mais fresca, digamos assim, em alguns lugares à noite encontramos um ar quente localizado só em alguns lugares. A gente chama isso de microclima ou microclima local, tudo bem? Aí a gente tem que entender que existem vários fatores, né? Nós estamos trabalhando por enquanto elementos, mas existem vários fatores de influência. Por exemplo, aqui na cidade de Goiânia tem o Jardim Botânico. Quando você passa pelo Jardim Botânico, por ser uma região de vegetação, ali com certeza a temperatura é mais baixa. Se você for para um bairro que é bastante residencial, principalmente predial, né, um bairro bastante verticalizado, ali muito provavelmente a temperatura vai ser mais alta. Primeiro porque os prédios, a verticalização, diminui a circulação dos ventos, e segundo porque a própria estrutura de concreto aumenta aquela taxa de albedo que eu falei para vocês. Lembra que eu disse que cada corpo da superfície da Terra ela tem uma capacidade ou de refletir ou de armazenar energia? Então imagina, uma região que é muito verticalizada, que tem muitos prédios, além de eu ter a impermeabilização do solo, baixa cobertura vegetal, pouca arborização, eu ainda tenho a lateral do prédio todinha para receber energia. Então eu tenho localizados microclimas. Entendam que, por exemplo, o Jardim Botânico, que é a vegetação, não é capaz de mudar o clima de Goiânia inteira. Assim como um bairro verticalizado, e aí no caso de Goiânia, citando o setor Bueno, não é capaz de esquentar Goiânia inteira. Por isso que eu chamo microclima ou microclimas locais. Se você conhecer a cidade de Brasília tem um lago muito famoso, Lago Paranoá. Aquele lago é um lago artificial e ele foi construído justamente para tentar melhorar a umidade da cidade. E ainda falando de Brasília, você pode perceber que os prédios são bem baixinhos, porque quando a cidade foi planejada, a ideia é que a circulação atmosférica pudesse, né, levar a umidade do lago para a cidade inteira. Então, o planejamento é muito importante também. Por isso que o setor Bueno, aqui em Goiânia, ou um bairro muito verticalizado, acaba sendo um problema ambiental. Tudo bem? Imagina que a nuvem acaba. Né? Imagina o seguinte, né? É bem didático mesmo. Olha essa nuvem aqui. Então, faz de conta que você está nessa pequena área de floresta aqui. A nuvem acaba. É o limite. Né? Então, de um lado de cá está chovendo, e se você do lado de lá, não está. Isso é muito comum. É como se você estivesse andando na borda da nuvem. É um fenômeno engraçado, né? Mas pensa, quando está chovendo, não está chovendo no mundo todo. Ele está chovendo num determinado lugar. E às vezes você está bem na borda dessa nuvem. É isso que acontece. Não é nenhum fenômeno especial não, tá bom? Mais alguma pergunta, Renata? Tem mais pergunta ali, pessoal. Pergunta do Pablo. Você poderia falar sobre os rios voadores? Posso sim. Está na aula, vai fazer parte do segundo momento da nossa aula. Porque os rios voadores eu já vou entrar como algumas dinâmicas climáticas. Mas tudo que nós já falamos aqui hoje já te dá apontamentos
fantásticos, né? Ventos alísios e contralísios, evaporação, né? A dinâmica da vegetação que consegue reter essa umidade. A gente vai falar especificamente dos rios voadores e da importância da preservação da Amazônia para continuar existindo os rios voadores. Galera, você acha que está quente? Está abafado? Está seco? Você acha que tem alguma coisa a ver com o aumento do desmatamento da Amazônia? Expansão da fronteira agrícola? Né? Queimadas no Pantanal? Sim, tem a ver. Porque quem retém a umidade na zona equatorial é a floresta amazônica. Se eu tiro a floresta, eu tiro a capacidade de reter essa umidade. Como que eu vou trazer essa umidade agora para o centro-oeste? Então, mais para frente, na segunda parte da nossa aula, falarei especificamente dos rios voadores. E aí, pessoal, voltamos. Todo mundo pronto já? Olha só, algumas perguntas chegaram aqui no nosso intervalo. E aí a gente, para tirar essas dúvidas agora e poder avançar, a gente vai tirar essas dúvidas. Tudo bem? A dúvida da Karine também. A Renata vai ler ali para a gente. A Karine quer que você explique de forma mais resumidamente sobre a climatologia em geral, sobre o primeiro tópico que você abordou agora. Bom, vou voltar no primeiro slide. Aliás, ativa para mim o meu apontador. Ativa para mim o apontador. Aí. Bom, vamos lá. Karina, primeira coisa que a gente tem que lembrar. Até agora, olha só, voltando aqui para a gente fazer um escopo do primeiro momento que a gente teve. Né? A gente está falando de dinâmica climática. Inclusive, Karine, você fez uma pergunta muito boa sobre a questão do microclima, né? Por que dentro da mesma cidade tem temperaturas diferentes. Aqui a gente está tratando de clima global, né? Então a gente trabalha com o que chamamos de macroclimas, ok? E aí eu discuti com você, nesse primeiro tempo, a diferença entre os conceitos de tempo e clima, beleza? Nós discutimos todos esses elementos aqui, ó. Como que esses elementos variam ao longo do dia. Então, temperatura, umidade, pressão, vento. E o clima, que nós vamos trabalhar agora, como que isso daqui vai influenciar no clima. O mais importante é você entender, ou vocês entenderem, que a dinâmica climática é o resultado da interação de tudo isso daqui. Aqui é um resumo, inclusive. É claro que, lembra quando eu disse para vocês lá no IMET, no INPE, é claro que os dados que eles coletam são muito mais e mais precisos do que isso. Assim como existem outros fatores que vão influenciar isso daqui. Mas, para nós aqui do ensino médio, né, para a nossa graduação, o importante é você entender, Karine, que o clima é o resultado da interação disso tudo. Nenhum desses fatores é um fator determinante. Por isso que eu sempre peço para escrever. Fatores climáticos são fatores de influência climática. Você vai perceber que alguns desses fatores têm mais peso do que outros. Mas dependendo da região, aquele fator que era predominante em um lugar não é tão predominante em outro. Então, em resumo, entender que a dinâmica climática é uma interação de elementos e fatores. Tudo bem? Tem mais alguma pergunta? Então, ó, a Renata vai ficar aqui conosco, e aí caso apareça alguma pergunta, né, assim que eu terminar cada tópico, eu respondo alguma pergunta de vocês, tudo bem? Acho que fica mais dinâmico, fica mais interessante do que vocês participarem só lá no final, tudo bem? Segunda parte, então, deixa eu acelerar aqui o nosso PowerPoint para a gente chegar no nosso ponto. Olha lá. Primeiro, fator climático, latitude. Meninada, eu vou colocar essa estrutura aqui para vocês anotarem no caderno. Eu não coloco texto, que é para vocês construírem o texto. Eu sempre digo, o que é latitude, que é um conceito, isso é importante a gente saber, e como que essa latitude vai influenciar no clima, que vai ser importante para a nossa aula. Então, escreva lá, latitude é a distância de qualquer ponto da sua. É aquilo que eu mostrei para vocês. A linha do Equador, ela divide a Terra exatamente em dois hemisférios iguais. Inclusive, olha, Equador, esse radical significa igual. Assim como equivalente, equidistante, equilátero, Equador é aquilo que divide em duas partes iguais. Então é uma linha física que divide a Terra exatamente em dois pontos. Ok? Qualquer distância até o Equador eu chamo de latitude.
Beleza, Vitor. E agora, como que a latitude vai influenciar no clima? Observa aqui os raios solares chegando na Terra. Quanto mais próximo do Equador, se eu passar uma tangente exatamente nesse ponto aqui, né? Lembrando que a tangente é quando encosta um único ponto na circunferência. Se eu passasse uma tangente exatamente na linha do Equador, o ângulo de incidência do Sol nesta tangente seria perpendicular, ou seja, 90 graus. O que isso significa? Significa que esse Sol ou esse raio solar chegará com mais intensidade. Ele vai iluminar uma área menor, porém com mais intensidade. Agora, olha nesse outro esquema que eu trouxe. Aqui está a linha do Equador. Observa que todos os raios solares eles estão chegando com o mesmo comprimento e, devido à curvatura da Terra, ocorrem espalhamentos distintos. Olha aqui no Polo Norte. Olha o tamanho da distribuição desse raio solar. O raio, mesmo comprimento, digamos assim, porém ele é espalhado pela superfície até 3 vezes mais em comparação à linha do Equador. Olha o que eu coloquei no slide para demonstrar. Aquele dali é o comprimento de um raio solar chegando no Equador. Agora olha lá na zona polar. Olha o tamanho desse comprimento. Vamos comparar? Olha a diferença. Então, na linha do Equador, os raios solares chegam mais próximos de 90 graus. Com isso, iluminam uma área menor com mais intensidade. Quanto mais afastado, né, do Equador, ou seja, quanto maior a latitude, mais próximo de 90 graus for a latitude, mais espalhado é essa radiação solar. Com isso, eu vou ter menor temperatura. Tudo bem até aqui? Então, latitude, quanto mais perto do Equador, mais quente. Quanto mais afastado do Equador, mais frio. O que geralmente causa confusão? Lembrar que o Equador é 0 e que os polos são 90. Quando eu falar baixa latitude, não significa lá embaixo, significa perto do Equador. Quando eu falar alta latitude, eu estou falando longe do Equador ou perto do polo. Então, olha só a minha mão aqui esquerda. Ela está no Polo Sul e é alto. Confunde um pouquinho, né? Mas lembra sempre que eu estou falando em graus. Tudo bem? Então, a latitude influencia nas macrozonas climáticas. Vocês podem perceber, por esse outro esquema que eu trouxe aqui, que as grandes zonas climáticas são divididas em faixas latitudinais. Então é muito importante saber também algumas linhas, algumas latitudes que são bem famosas. A linha do Equador, a gente já falou bastante dela aqui hoje, ela vale 0 graus, ok? É a região mais quente da Terra e, para tal, eu chamo isso de zona equatorial. Ela varia, pessoal, aproximadamente de 5 graus norte até 5 graus sul. É onde está, por exemplo, a nossa floresta amazônica, como eu falei no nosso primeiro tempo. Depois, nós temos as zonas tropicais, tanto norte quanto sul. E elas são demarcadas por essas duas linhas aqui, bem famosas. Trópico de Câncer, no hemisfério norte, e Trópico de Capricórnio, no hemisfério sul. É interessante saber a latitude. Não por decorar, e não porque o Enem vai te perguntar qual é exatamente a latitude, mas para você definir, por exemplo, as zonas climáticas. Pessoal, eu lembro de uma prova que caiu uma questão de biologia, mostrando um mapa mundi e uma área de ocorrência de uma determinada doença. E aí perguntava qual era a provável doença. E aí tinham vários tipos de doenças ali espalhadas na resposta. E a resposta correta você poderia descobrir pelo tipo de clima, que nada mais era do que a dengue. Então a dengue é uma doença que ocorre em zona tropical. E aí, lá na prova de biologia, você conseguiria identificar isso através dos trópicos. 23 graus e 27 minutos ao norte ou 23 graus e 27 minutos ao sul. Ao norte disso, ou ao sul disso, desses trópicos, nós temos a zona temperada. É a zona que tem o maior número de habitantes da Terra. A zona temperada vai incluir a maior parte da América do Norte, estamos falando de Estados Unidos e Canadá, praticamente a Europa inteira e praticamente a Ásia inteira, com os maiores países ou os países mais populosos do mundo. China, norte da Índia, Japão, tá?
Então a zona temperada, principalmente norte, é a zona mais habitada. A principal característica é o fato de ter as 4 estações bem definidas. Ao contrário de nós aqui em Goiás, que temos o verão chuvoso e o inverno seco, a zona temperada, tanto norte quanto sul, se caracteriza por ter 4 estações bem definidas. Um verão bem demarcado, um inverno bastante frio e outono e primavera sendo estações transicionais. Tudo bem? E claro, as zonas polares. Ártico, no Polo Norte, acima do círculo, de 66 graus e 33 minutos. E olha a palavra, Antártico. Vocês podem ler tanto com a letra C, Antártica, ou com a letra D, Antártida. Ambas estão corretas. Tudo bem? Observa. Qual que é o nome que eu dei para esse gráfico aqui? Macrozonas climáticas. Então, observa que a distribuição é latitudinal e eu não tenho alguns climas específicos, como frio de montanha, desértico, mediterrâneo continental ou mediterrâneo oceânico. Essas pequenas variações vão depender de outros elementos que não será só a latitude. Perfeito? Dúvidas até aqui? Podemos continuar? Se tiver pergunta, vai mandando que a gente vai tirando ao final de cada um desses tópicos, tá ok? Segundo fator climático, altitude. A gente já falou um pouquinho disso na primeira aula. Altitude é a altura em relação ao nível do mar. Não confunda altitude com altura, são 2 conceitos diferentes. Eu, Vitor, eu tenho incríveis 1,70, certo? Isso é a minha altura, porque é a minha altura em relação ao chão. Agora, a altitude é a altura em relação ao nível do mar, que é 0, ok? No caso da cidade de Goiânia, nós estamos na média de 750 metros acima do nível do mar. Já cidades litorâneas, obrigatoriamente, estão a 0 metros do nível do mar. Como que essa altitude influencia no clima? Simples. Quanto maior for a altitude, olha só, quanto maior for a altitude, menor é a temperatura. E existe uma correlação que, aproximadamente, a cada 100 metros, eu teria menos meio grau Celsius. A cada 100 metros de altitude, eu teria menos meio grau Celsius. Meninada, aqui em Goiás, aqui em Goiânia, a gente sempre ouve falar que Goiânia é mais quente do que Brasília. Como que isso pode acontecer se as duas cidades estão tão próximas geograficamente? Um dos principais elementos que vai influenciar isso é justamente a altitude. Goiânia, como eu disse, está a 750. Brasília está a 1.100 metros. Então, o fato de Brasília estar um pouquinho mais alto do que Goiânia faz com que a temperatura esteja na casa de 2 graus a menos do que a nossa cidade. Tudo bem? Claro que isso é uma média e levando em consideração que eu estaria olhando somente a altitude. E eu tenho outros fatores de influência. Tudo bem? Agora, por que quanto mais alto, mais frio? Tem aluno que pensa que quanto maior é a altitude, mais perto do Sol. E aí o fato de estar mais perto do Sol faria ser mais quente. Na verdade é o inverso. Lembra daquele elemento que a gente falou? O elemento pressão atmosférica? Aqui ele vai ter uma influência muito grande. Imagina determinada situação. Faz de conta que você está aqui no alto da montanha. Se você estiver no alto da montanha, a coluna de ar sobre você é maior ou menor? Ela é menor? Então, se você pudesse fazer um experimento de pegar um pouquinho daquele ar, né? Pegar em um pote um pouquinho daquele ar e olhar em laboratório, você ia enxergar aqui menos pressão atmosférica, ou seja, menos partículas de ar. E se você descer essa montanha, chegar aqui na beira da praia e fizer o mesmo experimento, pegar um pouquinho desse ar e levar em laboratório, você vai encontrar mais pressão, mais partículas atmosféricas. O que isso significa? Significa que aqui em cima, no alto da montanha, com menos partículas, eu tenho menos superfície para o Sol esquentar. Por isso mais frio. Já no nível do mar, como eu tenho mais partículas, eu tenho mais superfície para o Sol e esquentar. Por isso, quanto mais alto, mais frio. Quanto mais baixo, mais quente. Lembrando que
A partir de 3.000 metros, nós começamos a ter o que nós chamamos de neve eterna, né? Independentemente da estação do ano, se é verão, primavera, outono, não importa, a partir de 3.000 metros, mais alto, mais frio, eu teria sempre, né, a cobertura de neve. Tranquilo, meninada? Se tiver pergunta, não esqueçam de mandar. Próximo tópico, massas de ar. Bastante atenção aqui. A massa de ar é um dos fatores que as pessoas mais têm dificuldade de entender. Por quê? Porque confunde com altitude. Quando eu falo de altitude, eu estou falando um critério, que é o altimétrico. Quando eu falo massa de ar, eu estou querendo dizer que existem massas de ar com diferença de pressão atmosférica, mas no mesmo nível altimétrico. Então, deixa a altitude ali, com a diferença de altura, e agora vamos pensar, né, na diferença de pressão atmosférica se estivéssemos na mesma altitude. Vamos lá? Então, imagina que você tem uma massa de ar. E essa massa de ar está quente, foi esquentada. As moléculas, olha para mim, se essas moléculas estão quentes, elas vão estar juntas com outras ou elas vão estar agitadas, afastadas umas das outras? Pela própria figura aqui, dá para perceber que ocorre um espalhamento, certo? Aqui na geografia, pessoal, nós falamos de atmosfera e não tem nada na atmosfera que contenha esse ar. Diferente da física, que tem aquele ambiente de panela de pressão, em que o ambiente é condicionado, a atmosfera, se ela for esquentada, ela vai explodir. Então, se eu pego um pedacinho desse ar quente aqui, eu vou enxergar poucas moléculas. E por isso que a alta temperatura fornece baixa pressão. Viu que é invertido com altitude? Então, bastante atenção aqui. Então, como na natureza não tem nada que condiciona, não tem nada que prende, então a massa de ar quente ela simplesmente se expande. Se eu pegar um pedacinho desse ar, eu vou encontrar poucas moléculas, poucas partículas. Consequentemente, baixa pressão atmosférica. Já uma massa de ar fria, as moléculas tendem a ficar umas próximas às outras e bem mais lentas. Enquanto as quentes são agitadas, as moléculas de ar frio são bem mais lentas. Então ocorre uma compressão, uma diminuição dessa massa de ar. Se eu pegar um pedacinho dessa massa de ar para estudar, eu vou encontrar muitas partículas. Consequentemente, a alta pressão atmosférica. Então, alta pressão, quente. Alta temperatura, calor, baixa pressão. Baixa temperatura, frio, alta pressão. Lembra que na primeira aula eu disse também que um dos objetivos da dinâmica climática e da natureza é equilibrar a pressão? Se eu tenho agora diferença de temperatura, quente e frio, eu tenho também diferença de pressão. E se eu tenho diferença de pressão, eu tenho deslocamento de massa de ar. A gente já deu nome para isso. A gente chamou isso de vento. Então, o que é o vento? Não é o deslocamento da massa de ar? Então, quando houver diferença de temperatura, haverá diferença de pressão. E se existe diferença de pressão, haverá deslocamento de massa de ar. Qual é a massa de ar que vai se deslocar? Vai ser da fria para quente ou da quente para fria? Alta para baixa ou de baixa para alta pressão? E aí? Bom, espero que você tenha respondido que sempre será de alta para baixa pressão. A tendência da atmosfera é equilibrar a pressão de alta para baixa, equilibrando. Se for de baixa para alta, eu vou aumentar ainda mais essa diferença, o que não é o objetivo. Então, as massas de ar sempre vão se deslocar de alta para baixa pressão. Quando que acontece isso, Vitor? Olha lá, sempre. Tudo bem? Então, agora presta bastante atenção nisso daqui.
Quando eu falo quente e frio, isso é relativo. Não significa que essa massa de ar tem que estar a 40 graus, né, uma massa de ar infernal, e não significa que essa massa de ar tem que estar a 0 graus congelante. E tem de temperatura, uma relativa à outra. Perdão. Olha só o exemplo que eu coloquei ali. Imagina que eu tenho duas massas de ar. Uma de 30 e uma de 33. Pessoal, 30 ou 33 é uma massa fria? Com certeza não. Tanto 30 graus é quente, quanto 33 é quente também. Mas, se existe diferença de temperatura, existe diferença de pressão. Consequentemente, eu posso dizer que uma massa tem mais pressão atmosférica do que outra massa. Se tem diferença de temperatura, tem diferença de pressão. E se tem diferença de pressão, tem deslocamento de massa de ar. E aí, para onde que a massa de ar vai deslocar? Pensa aí comigo. De 30 para 33. Ó, de alta pressão para baixa pressão. Do mais frio para o mais quente. Quando que isso acontece, professor Vitor? Sempre. Outro exemplo, olha lá. Duas massas de ar. Uma de 4 graus e uma de 7. Claramente as duas são massas de ar frias, certo? A de 4 graus é mais fria que a de 7. Se tem diferença de temperatura, tem diferença de pressão. Logo, vai ocorrer deslocamento de massa de ar. Ela vai deslocar agora de 4 para 7. Tudo bem até aqui? A massa de ar é a mais importante para você entender. Inclusive, porque nós vamos estudar a dinâmica das massas de ar no Brasil também. Agora anota aí para nós, por gentileza. Ó, o que é uma massa de ar? É uma porção delimitada da atmosfera. É estranho pensar isso, né? O ar é uma coisa só. Mas imagina que você tem um pedaço de ar. E esse pedaço de ar tem características pré-definidas. De temperatura, de umidade, de pressão. Então anote aí, por favor. Massa de ar é uma porção delimitada da atmosfera. Mais uma vez, porção delimitada da atmosfera. E para terminar aqui, ó, como é que a massa de ar influencia no clima? Ao se deslocar pela superfície, as massas de ar interagem com as massas locais. Ocorrem trocas diabáticas, adiabáticas. Só para dar um exemplo para você. Imagine que essa garrafa de água está bem gelada. Está bem gelada. E o meu corpo produz temperatura. Se eu segurar essa garrafa d'água, o que vai acontecer? A garrafa vai esfriar o meu corpo inteiro ou o meu corpo vai esquentar a garrafinha? Com certeza o meu corpo vai esquentar a garrafa. Por quê? Ora, porque a minha massa é infinitamente maior do que a massa da garrafinha. Agora, se esse estúdio aqui, né, estiver congelando e eu entrar nele, a minha temperatura vai baixar, porque a massa da sala é maior do que a massa do meu corpo. E é desta maneira que as massas interagem. Aquela massa que for maior e mais forte influencia na queda ou no ganho de temperatura. Tudo bem? Parece que nós temos uma pergunta. Vamos lá, Renatinha. Hã? Ah, respondi? A pergunta do Pablo era justamente: qual massa de ar é mais pesada? Sempre a fria, Pablo. Lembra da convecção. Lembra do ar-condicionado e do professor de física. Porque o ar-condicionado é colocado em cima. Porque o ar frio desce e o ar quente sobe. Sempre, sempre, tá? Porque olha só, o esqueminha aqui dá para entender também, ó. Se você olhar que as massas de ar fria têm mais partículas, você vai entender que ela é mais pesada. E que a massa de ar quente, por ter menos partículas, ela é mais leve. Galerinha, aproveitando a pergunta do Pablo, anota aí. Eu já disse isso, mas deixa no post-it. Coloca uma caneta bem colorida aí, ó. A massa de ar quente não se desloca, ela apenas se expande. Quem se desloca, olha aqui, ó, sempre a massa de ar fria. Anota isso. A massa de ar quente não se desloca, ela se expande. Quem se desloca é a massa de ar fria. Outra pergunta, pessoal. Maria Tereza Oliveira. Segundo essa lógica, por que então os lugares mais altos, com menor pressão, têm menor temperatura? Porque aí são dois fatores
diferentes. Repete o nome dela? Maria Tereza. Olha só, eu vou voltar ao slide só para refrescar isso. Olha só. Aqui nós temos um critério, que é o critério altimétrico. O critério altimétrico está associado ao peso do ar, como eu falei. Lembra daquela coluna de ar aqui? Essa coluna é menor, então ela tem menos peso, logo menos pressão, logo menos partículas. Enquanto aqui no nível do mar, eu tenho uma coluna maior, logo mais peso, logo mais pressão, logo mais quente. Já quando eu venho para esse critério aqui, massa de ar, eu estou considerando duas massas na mesma altitude. Por isso que eu disse, cada fator desse, sozinho, isolado, não diz muita coisa. E é por isso que eu sempre estou dizendo que cada um desses fatores vão interagir um com o outro. Então anotem isso também. Cada fator climático não é um determinante climático. São fatores de influência climática. Para que eu possa determinar o clima, eu tenho que estudar a interação de todos os fatores. Fechado? Outra pergunta? Então, dúvidas sobre massa de ar? Esse é o mais difícil mesmo. E aí nós vamos ter alguns nomes, né, bastante ditos quando a gente vai ouvir previsão do tempo. Provavelmente vocês já ouviram falar células de baixa pressão, alta pressão, ou zonas. Deixa eu avançar o slide, cadê? Aqui, ó, zonas anticiclonais e do lado de cá, as zonas ciclonais. Pessoal, o A e o B representam alta e baixa pressão. Se alta pressão é a que desloca, olha a setinha aqui em cima. Acabei de dizer, quem se desloca sempre são as zonas de alta pressão. Então, olha as setinhas aqui. Olha como é que elas estão funcionando. Está percebendo que são setinhas dissipadoras? Elas estão liberando energia. Então, eu chamo isso de região anticiclonal. Zona de alta pressão, olha o nome aqui embaixo, emissora. Então, as setas elas estão abrindo para representar a expansão disso, ok? Anticiclonal. Já as células de baixa pressão, a gente chama isso de ciclonal ou zonas convergentes. Observem as setinhas aqui na letra B. Observe que a zona de baixa pressão está recebendo essa energia. Então, anticiclonal, dissipadora. Ciclonal, receptora. Tudo bem? Próximo item, maritimidade. Maritimidade também leva muitas pessoas a uma confusão. Nós vamos tirar ela agora. Primeira coisa, o que é maritimidade? Anota aí para mim, por favor. É a zona, é a influência de grandes corpos hídricos no clima de uma região. De novo, maritimidade é a influência de grandes corpos hídricos no clima de uma região. Tá? Quando eu falo grandes corpos, pessoal, eu estou falando de praia mesmo, de mar, de oceano, dos grandes lagos canadenses, americanos. Um rio, uma represa, um córrego, vai influenciar naquilo que nós falamos na primeira parte da aula. Vai influenciar no microclima. Agora, quando eu falo de grandes corpos hídricos, aí eu estaria falando de maritimidade. Então, maritimidade é a influência de corpos hídricos no clima de uma região. Bom, vocês sabem que a água possui um calor específico, certo? Então, a água demora mais para esquentar, mas também demora um pouco para esfriar. Isso na natureza. Então, imagine, eu estou numa interface continente-oceano. Então, eu estou bem na beira da praia. Representando o dia, né, nós temos um ganho de temperatura por conta da radiação solar. Então, imagina o sol aqui, ó, estralando, sol de Goiânia, mandando brasa para cá. Essas duas superfícies, oceano ou continente, estaria mais quente, né? A terra, a areia, fica mais quente ou mais fria do que o oceano? Né? Para e pensa nisso. Como a terra é um corpo sólido, ele ganha mais temperatura. Isso significa que a temperatura aqui na areia, olha só, coloquei como exemplo, estaria na casa dos 33 graus. E aqui, por conta do calor específico da água, a água não vai esquentar tanto quanto o continente, estaria na casa dos 30 graus, né? Um pouco menos. Aqui é hipoteticamente mesmo.
Aí a gente tem que lembrar das massas de ar. Olha o item 3 fazendo interferência no item 4 agora. Se eu tenho diferença de temperatura, eu tenho diferença de pressão. Vai haver deslocamento de massa de ar? Sim ou com certeza? Então as massas de ar vão se deslocar do oceano em direção ao continente. A massa de ar que está aqui sobre a areia, ela vai estar superaquecida. Então ela vai subir, ascender. Enquanto a massa de ar que está aqui no oceano, ela vai se deslocar do oceano em direção ao continente. A este fenômeno damos o nome de brisa marítima. Então, durante o dia, quando o sol está esquentando, né, a zona praial, a areia, a terra, fica mais quente do oceano, fazendo com que a temperatura, né, da areia aumente aumente a temperatura, elevando essa massa de ar, enquanto as brisas marítimas se deslocam do oceano para dentro do continente. Tranquilo? Acontece à noite. À noite vai acontecer o processo inverso. Então, por causa do calor específico da água, a água ela vai preservar, manter um pouco mais de temperatura do que o continente. Observa, diferença de temperatura nem precisa ser tão gritante assim. Mas, se existe diferença de temperatura, existe diferença de pressão. Se existe diferença de pressão, haverá deslocamento de massa de ar. Como agora a água está mais quente, nós vamos ter uma ascendência da massa de ar que está sobre o oceano e um deslocamento do continente em direção ao mar. Damos o nome de brisa continental. Então, olha só, brisa marítima e brisa continental são fenômenos que acontecem dentro da maritimidade. Qual é a confusão? Tem pessoas que acham que brisa continental é continentalidade. E, na verdade, ambas, marítima e continental, estão aqui dentro. Até porque, para que ocorra essa brisa, eu tenho que estar na interface oceano-continente. Beleza? Temos mais uma pergunta ali. Pergunta do Pablo da Silva. Qual a relação da Lua com as marés? Total, a Lua tem gravidade e a água é um fluido, né? Então, devido à gravidade da Lua e o fato da água ser um fluido, eu tenho um deslocamento da massa d'água. Então, assim como a Lua gira em torno da Terra, na sua translação, né, a gente chama isso de lunação, na verdade, os corpos d'água vão estar seguindo essa Lua. E aí nós teríamos maré alta, maré baixa. Lembrando que a maior oscilação das marés sempre vai acontecer próximo do Equador e as menores oscilações de maré vão ocorrer nos polos, tá? E aí quando eu tenho um alinhamento, por exemplo, do Sol, da Lua e da Terra, que é quando temos lua nova e lua cheia, nós temos um fenômeno que nós chamamos de conjuntura. E aí esse alinhamento me daria uma maré máxima. E quando estamos na lua quarto crescente ou quarto minguante, e não ocorre esse alinhamento, chamamos de quadratura. E aí temos uma oscilação de maré mínima. Mas em Pablo, a Lua possui gravidade. E o fato da água ser um corpo fluido, né, a água ela acompanha essa gravidade. Tudo bem? Alguma outra pergunta, Renatinha? Essa relação de fluidos também pode interferir no funcionamento do nosso organismo, que tem muito líquido também? Não. A nossa escala seria muito pequena. Né? Até porque, se fosse dessa maneira, a sua gravidade influenciaria na gravidade de um neném, né? Que é um recém-nascido, pequeno. Então, a nossa gravidade, a nossa massa, ela é considerada desprezível. Nós estamos falando de um planeta, né? Nós estamos falando da Lua, que tem uma dimensão muito maior. Então, o nosso corpo não teria ou não sofreria essa influência, não. Algumas pessoas, inclusive, falam, cortar cabelo na lua crescente, pescar na lua tal. Bom, enquanto a pesca, eu vou deixar isso aí para a galera da biologia. Eu, Vitor, já li alguns estudos que mostram que, dependendo da lua, existe mais ou menos atividade por conta do brilho da lua mesmo. Ou da temperatura da água, também influenciaria. Mas não sou biólogo. Agora, quanto ao cabelo, galera, acho que isso aí é um pouco de superstição, né? Eu particularmente não acredito muito, não.
Acho que vale mais a mão do cabeleireiro do que a lua mesmo. Tudo bem? Outra pergunta? Então vamos avançar. Pessoal, maritimidade, então, tenho que estar na interface oceano-continente. Então, brisa marítima vai acontecer durante o dia, brisa continental vai acontecer durante a noite. Olha o que eu lembrei aqui. Tem algumas questões clássicas, né, que vão associar brisa marítima com o ciclo da pesca nas zonas litorâneas. Principalmente no Nordeste brasileiro, é muito comum a cultura do jangadeiro, né, do pescador que vai para o alto mar com a jangada. Jangada é um barco mais rústico, mais simples, que não tem motor, ele é movido a vela, por isso que os barquinhos estão aqui. Então, tradicionalmente, os jangadeiros saem para pescar no finalzinho da noite, por volta das 4h30, 5 da manhã, enquanto ainda existe a brisa continental, ou seja, eles vão aproveitar os ventos para poder entrar em alto mar. E eles precisam necessariamente voltar no finalzinho da tarde, quando ainda existe a brisa marítima. Então, os pescadores são muito observadores, eles utilizam desse fenômeno, que é um fenômeno diário, para poder fazer a sua pesca. Tudo bem? Essa associação também é muito comum em vestibulares totais, não só no Enem, como outros vestibulares, ok? Outra pergunta? Essa brisa influencia no fluxo de correntes marinhas? Não. As correntes marítimas, elas têm outros fatores de influência, principalmente da rotação da Terra e diferença de temperatura da água também. Essa brisa ela vai influenciar ali na dinâmica costeira. O que nós chamamos de praia, né, comumente chamado de praia, é um ambiente de transição, transicional mesmo, tudo bem? Então, por exemplo, às vezes você vai na praia e o mar está parecendo uma lagoa, né, não tem onda, não tem nada. E outras vezes você vai na praia, na mesma praia, e o mar está bastante agitado, com muitas ondas. Muitas vezes isso está associado ao vento, né? Mesmo que não esteja ventando na zona praial, pode estar ventando um pouco mais para dentro do oceano. E isso vai influenciar na marola, ação de ondas, mas não nas correntes marítimas. Até porque as correntes marítimas elas estão um pouquinho mais afastadas da zona praial, porque eu tenho um relevo marinho aqui, ó, que é a plataforma continental, depois eu tenho o talude e depois eu tenho a planície abissal. E aí, por conta do tipo de vou ter outros fatores de influência para as correntes marítimas. Inclusive, vamos falar de corrente marítima, agorinha. Mais outra pergunta, Renatinha? Bom, eu tenho um exemplo muito bom de como a maritimidade pode influenciar no clima de uma área inteira. Vocês já ouviram falar do clima de monções? Então, clima de monções é um exemplo de como que a maritimidade pode influenciar uma área inteira. Olha só, esse mapinha, nós estamos falando do sudeste da Ásia. Olha só, isso aqui é a península da Índia. Essa ilha aqui, ó, não é Madagascar, viu, gente? É Sri Lanka. Nós estamos falando do sul da Ásia, região da Índia, região da China, ok? Essa região, ela é conhecida pelo clima de monções. O clima de monções, ele basicamente funciona por causa dessa diferença de pressão entre o continente e o oceano. Então, ele se caracteriza em duas épocas do ano. Como eu coloquei aqui no quadro, ó, monções de verão e monções de inverno. O que acontece no verão? Dá uma olhada no desenho, dá uma olhada no mapinha aqui. Imagina, verão é o período mais quente do ano, certo? Então, o sol está esquentando tanto o oceano quanto está esquentando o continente, concorda? Quem fica mais quente? A água ou a terra? Com certeza a terra. Então, na terra, vai criar uma célula de baixa pressão, certo? Porque está mais quente. E na água, que está menos quente, vai criar uma célula de alta pressão. Qual que é a consequência? Haverá o deslocamento da massa de ar do oceano para dentro do continente. Só que se essa massa de ar está formada sobre, né, o oceano, com toda certeza vai levar a umidade para dentro do continente. Ao levar essa umidade para dentro do continente, eu estou levando chuvas. Só que aqui eu tenho a Cordilheira do Himalaia. E a Cordilheira do Himalaia funciona como uma barreira natural. Lembra das chuvas orográficas da primeira aula? Então essas chuvas vão ficar super concentradas nessa região, o que me ocasiona alguns problemas. Já no inverno, ocorre o processo inverso. A célula de alta pressão se desloca do continente
para o oceano. E esse deslocamento, né, vai levar as massas de ar, né, para o oceano, dificultando as chuvas. Beleza? Se vocês notarem aqui, as cores ficaram invertidas, não é? O azul está de baixa pressão, mas ele deveria representar a cor quente, né? Acabou que eu inverti essas cores aqui. Mas lembrem sempre, né, o continente esquenta mais do que o oceano por conta do calor específico da água. Perguntinha ali com a Renata. Pergunta do Pablo. No Nordeste há essa retenção de chuva, né? Planalto da Borborema. Mas, Pablo, não é só o Planalto da Borborema. Na região do semiárido, nós temos uma célula de alta pressão atmosférica. Lá, lembra que os ventos anticiclonais, eles dificultam a chegada de massas de ar úmida. Tá? Então, além do Planalto da Borborema, eu tenho uma célula de alta pressão. Fechado? Bom, avançando, olha lá, o clima de monções, típico da região sul e sudeste da Ásia. Tenho verões quentes e úmidos, com altíssimo índice pluviométrico, né? E ainda mais, o efeito de barreira provocado pela cordilheira do Himalaia faz com que ocorra deslizamentos, enchentes, inundações. E nós estamos falando da Índia, pessoal. Região extremamente povoada e populosa. Então, os prejuízos materiais, humanos aí são bastante altos. E no inverno ocorre o processo inverso. O inverno frio e seco, eu tenho longo período de estiagem, ou seja, um longo período sem... E, por fim, prejuízos na agricultura. Ok? Avançando, continentalidade. Pessoal, a continentalidade é exatamente o oposto da maritimidade. Se maritimidade é a influência de corpos hídricos, continentalidade é a ausência da influência de corpos hídricos. Então, como é que vai funcionar na dinâmica climática? Eu peguei aqui o mapa do Brasil e coloquei duas cidades. Coloquei aqui Cuiabá e coloquei aqui Salvador. Observa que as duas cidades estão na mesma linha. Então, o exercício já está te apontando. Olha, presta atenção, a latitude é a mesma. Se você olhar para esse mapa, você também não vai ver dados altimétricos. Então, não tem como você saber, né, a diferença de altitude entre essas duas cidades. Mas o exercício vai te dar alguns dados. Olha aqui, cidade A, eu tenho uma máxima e uma mínima. Observa a amplitude, diferença entre o máximo e o mínimo dessas duas cidades é de 18 graus. Então, durante o dia, sol rachando, trincando, na média, vai fazer 35 graus. À noite, 3, 4 da manhã, bate aquele friozinho, 17 graus. Quanto que variou entre essas duas cidades? 18. Essa variação eu chamo de amplitude. Cuidado, amplitude não é média, ok? Vejamos a cidade. Olha lá, Salvador, máxima 33 graus, mínima 23 graus, amplitude 10 graus. O que significa isso? Presta bastante atenção. Lembra que eu disse do calor específico da água? Olha a cidade B. Observa a amplitude da cidade B. Se você observar, você vai ver que a cidade B é tão quente quanto a cidade A. Né? 33, 35 graus é quente. A diferença é que de noite, na cidade B, a temperatura não vai cair tanto. Por quê? Por causa da influência da água. A água é um regulador térmico. A água é um gradiente térmico. Já na cidade A, que está longe da praia, ou seja, não tem influência de corpos hídricos, possui maior amplitude. Ou seja, a ausência de corpos hídricos faz com que a temperatura oscile bastante. Meninada, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar assim, nossa, no deserto do Saara faz 50 graus de dia e faz 0 graus à noite. O que define um deserto? É areia? Não, né? Senão toda a praia seria um deserto. Deserto é onde não existem pessoas? Não, porque senão a floresta amazônica seria um deserto. O que define um deserto é a ausência de chuvas. O que define um deserto é a ausência de índice pluviométrico. Então, existem desertos quentes, como o deserto do Saara, e desertos frios, como a Antártica. A Antártica também é um deserto. Lá não chove. Ah, mas cai neve. Neve não é água líquida, é a água em estado de floco, então é diferente. Tudo bem? Então, olha a influência da continentalidade aqui. Eu posso afirmar que a cidade A
está sob influência da continentalidade, porque apresenta maior amplitude térmica, justamente pela ausência da água. Já a cidade B, que apresenta menor amplitude térmica, eu posso afirmar que está sob a influência da maritimidade, menor amplitude térmica. Entendido até aqui? Temos mais alguma pergunta? Vamos lá, Renatinha. Essa relação pode ser observada em Goiás? Total. Goiânia, principalmente na época da pecuária, maio para junho, de dia aquele calor horroroso, de noite o pessoal coloca sobretudo, polaina, cachecol, touca. Por quê? No caso de maio especificamente, nós temos até a atuação de uma massa de ar que vem do sul, fria que vem do sul. Mas essa amplitude, ela é ocasionada pela ausência de umidade do ar. Clima de deserto. Beleza? Exatamente isso. Ok? Mais alguma, Renata? Avançando aqui, pessoal. Correntes marítimas. Pessoal, correntes marítimas também influenciam na formação tanto das massas de ar. Por quê? Porque a grande maioria das massas de ar são formadas nos oceanos. Vamos lembrar, 70% da superfície da Terra é de cobertura de água. 70%. Então a formação de massas de ar é muito maior no oceano do que nos continentes. Agora vamos lá. O que eu preciso ter para que ocorra evaporação? Calor, temperatura. Então, pela cor das setas, você já consegue identificar que eu tenho dois tipos de correntes. Correntes quentes e correntes frias. Qual dessas tem maior taxa de evaporação? Obviamente, a corrente quente. Então, observem que as correntes quentes, elas, via de regra, estão mais próximas das regiões equatoriais, ou melhor, da região equatorial, certo? E as correntes frias estão mais próximas do polo. Então, da mesma maneira que as massas de ar se deslocam e influenciam na temperatura, as correntes marítimas também se deslocam pelos oceanos e elas vão influenciar na formação das massas de ar. De novo, as correntes marítimas se deslocam sobre os oceanos e elas vão influenciar na formação de massas de ar. Correntes frias, via de regra, são massas de ar mais secas, porque o frio evapora menos, e correntes quentes vão influenciar massas de ar mais úmidas, porque a temperatura, né, ser maior, ser mais quente, aumenta a taxa de evaporação. Isso significa que regiões que são banhadas ou que recebem correntes quentes, via de regra, são mais chuvosas. E regiões que estão sob a interferência das correntes frias são mais secas. Dá uma olhada aqui. Vocês conseguem enxergar essa seta azul passando bem na costa oeste da América do Sul? Essa corrente aqui, ela é muito famosa. É a corrente de Humboldt. Essa vale a pena anotar, tá? A corrente de Humboldt é uma corrente bastante fria, que vai lá na costa do Chile e do Peru. Então, por causa dessa corrente fria, eu vou encontrar, por exemplo, a formação de alguns desertos. Lembra do deserto do Atacama? Lembra que eu disse que ele é influenciado tanto por causa da cordilheira, como por causa da corrente? Então eu tenho dois fatores que influenciam na formação do deserto do Atacama. A mesma coisa vai acontecer aqui na África, olha só. Eu tenho a corrente de Benguela. A corrente de Benguela influencia na formação do deserto do Kalahari. E assim sucessivamente. Já as correntes quentes, né, principalmente que banham aqui o Brasil, vão trazer essas águas termais que nós temos, né? Não é à toa que o Brasil é conhecido como o paraíso das praias. Nós temos mais de 8.000 quilômetros de litoral. Principalmente na região do Nordeste, nós temos a corrente equatorial ou a corrente do Brasil. Por isso, via de regra, as águas do litoral brasileiro são águas quentes. A mesma coisa nós temos com a corrente do Golfo. A corrente do Golfo, ela passa no litoral leste dos Estados Unidos. E olha para onde que ela vai, pessoal. A corrente do Golfo, ela vai lá para o Mar do Norte, que fica ao norte da Grã-Bretanha, da Inglaterra. Essa corrente quente, ela é fantástica. Por causa da corrente do Golfo, eu tenho a possibilidade da navegação no Mar do Norte. Se não existissem essas águas quentes lá no Mar do Norte, haveria o congelamento do Mar do Norte. Lembra do Titanic? O Titanic só conseguiu fazer a viagem dele, né, que era da Inglaterra até o Canadá, por causa da corrente do Golfo. E mesmo assim deu errado porque bateu num iceberg. Se não existisse a corrente do Golfo,
com toda certeza o navio não tinha nem partido lá da capital Londrina. Tudo bem até aqui? Mais alguma pergunta, Renata? 4 minutos? Pessoal, estamos caminhando para o final na nossa aula, falta 4 minutinhos. Se tiver mais alguma pergunta, manda aí. Aqui alguns exemplos, né? Eu acabei de citar para vocês tanto a corrente do Golfo, que é uma corrente quente, como uma corrente fria, que foi a corrente de Humboldt. Para finalizar, relevo. O relevo ele vai influenciar, olha só, permitindo ou bloqueando a passagem de massas de ar. Então, fundos de vale, como é esse caso aqui, para quem viaja e é observador, já viu quando você está na estrada, sempre neblina ou nevoeiro está no fundo de vale? Isso acontece porque a massa de ar fria é mais pesada. Então essa imagem representa bem, né? Observa que as nuvens elas estão acompanhando o leito do rio, o fundo de vale. Então relevos baixos permitem o avanço das massas de ar. Já relevos altos, como é esse caso aqui desse bloco diagrama, observa que ele está bloqueando o avanço da massa de ar. Lembra que eu disse da formação de desertos? Olha o tanto que é didático isso daqui. No Barlavento, observa que a vegetação está bem verdinha. E no Sotavento, olha lá, a formação de um deserto, está bem seco. Por quê? Porque nesse caso, o relevo atuou como uma barreira. E por fim, vegetação, né? A vegetação também influencia, porque a vegetação tem a capacidade de reter ou não a umidade. No caso, eu peguei duas imagens aqui. Peguei floresta amazônica e a caatinga. Pessoal, só de analisar as imagens, qual desses dois biomas consegue reter mais umidade? Com toda certeza, a floresta amazônica. Então, quanto mais densa for a vegetação, quanto mais denso for o bioma, maior é a retenção de umidade. E vice-versa. Quanto menos denso, né, mais rala, arbustiva ou ainda pradarias, menor é a retenção dessa umidade. Isso influencia no clima? Total. Lembra da perguntinha dos rios voadores? Para a gente finalizar nossa aula lá no primeiro momento? Então, é por causa da evaporação, né, da evapotranspiração, da região amazônica, que nós temos as chuvas acontecendo na região centro-sudeste. Então, desmatar a Amazônia é retirar a capacidade de reter umidade. Então, não é negócio para o agronegócio desmatar. Porque desmatando, eu vou tirar essa vegetação e essa capacidade de reter umidade. Então, quem é fazendeiro, agricultor nessa região, vai sofrer. Aliás, todos nós já estamos sofrendo, não é mesmo? Beleza, pessoal? Muito obrigado por todos, por me acompanharem até aqui. Tem algumas perguntas, eu vou tirar. Antes de tudo, vou despedir de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Né? Nós temos mais um agendamento lá para o final, né, do mês de novembro. Conto com todos vocês. Vamos para a pergunta. Pergunta da Karine Souza. Essas correntes se chocam? Correntes marítimas, marinhas, no caso, se for, né, essas correntes marítimas, elas possuem troca. Lembra da convecção? Convecção acontece em fluidos, água, ar e magma. Então, por exemplo, a corrente de Humboldt, quando ela chega no litoral da América do Sul, ela ressurge. Então ela vai sair do fundo e vai para a superfície. Aí uma coisa que eu não disse. Águas quentes evaporam mais. E águas frias evaporam menos, não é isso? Só que a água fria também é mais rica em matéria orgânica. Então, correntes frias são mais propícias para a pesca. Então, Chile e Peru se aproveitam disso por causa daquela corrente fria. Ok? Mais alguma pergunta? Agora eu queria que você deixasse uma mensagem final de despedida dos alunos. Meninos, eu quero agradecer vocês pela oportunidade, por vocês estarem aqui. Sem vocês daí, não existiriam nós do lado de cá. Fazemos tudo pensando em vocês. O momento não é fácil, o momento é difícil. Mas é justamente por ter um momento, ser um momento de dificuldade, que aqueles que fizerem um pouquinho a mais, um pouquinho de diferença, um pouquinho de dedicação, vão desapontar. Confiem em vocês mesmos, continuem estudando, não percam o foco. Tudo bem? Boa, excelente prova para vocês. E não esqueçam, chame os amigos, divulguem os links. Né? As aulas são gratuitas, são preparadas com muito carinho para todos vocês. Perfeito? Agradeço a todos, que tenham um bom final de semana e até a próxima, pessoal.